Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui no Revista Brasil TVT em mais essa semana. E, pessoal, desde que chegou ao país, o coronavírus se espalhou rapidamente por todas as regiões. Passados pouco mais de um ano da pandemia de Covid-19, o Brasil se tornou um dos principais epicentros de mortes e de contaminados em todo o mundo. Já são mais de 14 milhões de infectados e caminhamos para a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. Especialistas, cientistas e pesquisadores afirmam que esses números continuarão crescendo. A vacinação, apontada como uma das principais medidas para conter e frear a pandemia, continua lenta. O motivo, falta de imunizantes e de planejamento do governo de Jair Bolsonaro. No programa de hoje, vamos discutir e analisar o cenário da maior crise sanitária no Brasil e se esse número de mortes e de infectados poderia ter sido evitado. O Revista Brasil TVT de hoje, deste domingo, também vai abordar a questão da fome que está assombrando o Brasil. Neste momento tão delicado, se não fosse a solidariedade, milhares de famílias não teriam como se alimentar. Nesta semana, chegou ao fim o julgamento do policial branco Derek Chauvin, acusado pela morte de George Floyd, homem negro morto em maio de 2020 na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Os jurados decidiram por unanimidade que o ex-policial é culpado pela morte de Floyd. Esse caso trouxe luz à questão da violência policial contra a população negra, não só nos Estados Unidos, mas como em todo o mundo. Esse assunto será um dos temas do Revista Brasil TVT de hoje. Após o término da 58ª Assembleia Geral da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a entidade divulgou uma mensagem dirigida ao povo brasileiro. Esse documento da CNBB também será discutido no programa de hoje. Outro assunto que vamos discutir no programa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria confirmando a parcialidade do então juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato, que condenou o ex-presidente Lula. Nesta semana, aconteceu de forma virtual a cúpula de líderes mundiais sobre o clima. Na hora do discurso de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não estava presente. O Revista Brasil TVT, deste domingo, também vai tratar essa questão. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você também acompanha o Revista Brasil TVT pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o epidemiologista Pedro Alau, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Pedro Alau, seja muito bem-vindo. Satisfação é toda minha, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, a todas aquelas que nos acompanham. Vamos aí para conversar sobre esse momento da pandemia tão difícil que todos estamos passando, mas vamos tentar aí fornecer as melhores informações possíveis para aqueles que nos ouvem. Perfeito. E Pedro, já são mais de 14 milhões de infectados e caminhamos para a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. A pergunta que eu faço para você é, esses números continuarão crescendo? Olha, a primeira coisa é que não são 14 milhões de infectados, né? São 14 milhões de casos confirmados. Nós devemos estar perto de 60, 70 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus. O EpiCovid, a pesquisa que a gente coordenou, lá no ano passado já estimava que os números são pelo menos 6 vezes maiores do que os que aparecem na estatística oficial. Infelizmente, é muito possível que os números continuem crescendo se o Brasil seguir tomando as medidas equivocadas no enfrentamento da pandemia. Os números só vão baixar quando o Brasil levar a pandemia a sério. E levar a pandemia a sério é tomar as medidas recomendadas pela ciência, que infelizmente não é o que tem acontecido até agora. Pedro, queria falar da velocidade da vacinação no Brasil. Afinal de contas, porque é sempre complicado esses rankings, né? O pessoal divulga, às vezes, muito em fake news, em desinformação. Afinal de contas, qual a posição do Brasil nesse ranking de vacinação hoje e o comparativo com outros países? Ou seja, qual país que está indo bem e que o Brasil deveria se espelhar e não o fez?
Olha, o Brasil está na posição entre 65 e 75 desde o começo, praticamente. O Brasil, quando a gente vê o percentual da população imunizada, nós estamos aí entre 65º e 75º de forma bastante constante. Eu poderia dizer que o país que está indo bem, Israel é o melhor exemplo, mas Israel é um país pequeno, tamanho Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu prefiro dizer os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais população que o Brasil e já vacinou mais, já distribuiu mais de, já aplicou mais de 211 milhões de doses. O que esse número nos lembra? O tamanho da população brasileira inteira. Então, assim, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, o Chile, que é nosso vizinho, todos esses estão dando um banho no Brasil na qualidade da vacinação. E eu fico muito triste de comentar esse número, porque o Brasil, historicamente, sempre foi um grande vacinador. Um país que sempre vacinou muito bem. Infelizmente, nesse momento, estamos aí pagando também esse mico internacional. Para quantificar isso de uma forma que todo mundo entenda, o Brasil precisa vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Essa é a meta para a gente chegar até o final do ano com toda a população elegível vacinada. 1,5 milhão por dia. Se a gente pegar desde o dia 17 de janeiro, quando começou a campanha, até umas 2, 3 semanas atrás, a nossa média era 300 mil doses por dia. Melhorou um pouco nas últimas semanas, melhorou. A nossa média está perto de 700, 800 mil. Mas ainda é metade do que precisa ser. Então a gente tem que chegar a 1,5 milhão de doses de média com a maior urgência possível. Agora, Pedro, você tocou nessa questão do total de vacinados, né, que a gente precisa avançar em muito no número de vacinados diariamente, mas o Brasil patina na questão da totalidade dos imunizantes no Brasil. Lá atrás, lembrando, o presidente se recusou a comprar vacinas de outros imunizantes e apostou exclusivamente no imunizante da AstraZeneca Oxford em parceria com a Fiocruz. E aí, lembrando, se não fosse a Coronavac, aqui do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, não sabemos como que hoje estaria a pandemia, né, em termos de vacinação para a população. Essa questão da falta de planejamento de compra de imunizantes ainda deixa a situação no Brasil mais delicada e complicada no tocante a esta pandemia, Pedro? Ela é a única explicação para o Brasil estar passando esse vexame internacional. Porque a nossa estrutura de vacinação é muito boa no Brasil. O único motivo pelo qual a gente está na posição 68, a última vez que eu olhei, é porque falta vacina. E aí, quando tu fica sabendo que esse mesmo país recusou 70 milhões de doses desse imunizante, que é o que os Estados Unidos está usando prioritariamente, que é o da Pfizer, é muito difícil de conseguir compreender essa decisão. E espero aí que nas investigações criminais seja identificado quem foram os responsáveis por esse crime de negar 70 milhões de doses de uma vacina que já tinha todas as evidências de que seria adequada, que era a vacina da Pfizer. Toda a falta de investimento, fake news, ódio que foi feito, estimulado pelo Palácio do Planalto em relação à Coronavac, é tão constrangedor quanto. Se não fosse a vacina, o presidente falou vacina, que hoje imuniza 80% do total das vacinas que são administradas no Brasil, o Brasil estaria com os números ainda muito piores. Então, assim, tem responsabilidade direta do governo federal pelo que está acontecendo. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Certamente que as investigações em curso, no momento adequado, vão identificar, então, quem são os responsáveis pelo genocídio que está acontecendo nesse momento no Brasil. Pedro, ainda sobre o tema imunização, agora com essa história de primeira, segunda dose, surgiu uma dúvida, tem surgido a questão de quanto tempo, são duas, né, as questões, quanto tempo a pessoa após a segunda dose pode ser considerada segura ou imunizada adequadamente, essa é a primeira pergunta, e por que é necessário, mesmo que a pessoa tenha tomado as duas doses, seguir com as medidas, com os cuidados básicos, cuidados de higiene, lavar a mão, usar máscara, manter o distanciamento social? Essa é uma excelente combinação de perguntas, tá? Vamos lá. A vacinação, ela tem dois motivos. Um motivo é a proteção individual
pelo que é injetado no teu braço, e o outro motivo é o acúmulo de gente com anticorpos para impedir o vírus de se reproduzir. Para o âmbito coletivo, que é a segunda pergunta, tu só vai poder abandonar os cuidados quando esse cobertor de imunidade estiver formado. Esse cobertor de imunidade vai estar formado quando 70% da população tiver com anticorpos. Israel. Vocês viram que Israel agora vai parar de exigir máscara, etc. Enquanto o cobertor de imunidade não estiver pronto, mesmo as pessoas vacinadas precisam seguir se protegendo, basicamente, para resumir, porque mesmo que elas estejam protegidas, elas podem passar o vírus para outras se elas não tomarem cuidado. Então, assim, a primeira parte da tua pergunta, não sei a resposta, ninguém sabe a resposta. O que a gente sabe é que o estudo da Pfizer, que está acompanhando as pessoas que foram imunizadas lá atrás, mostrou que 9 meses depois, praticamente todos mantêm a proteção contra a doença. Então, pelo menos 9 meses. Talvez seja 12 meses, talvez seja 2 anos. Isso a gente só vai saber quando tiver gente chegando lá. Mas, por enquanto, a gente pode dizer que, com bastante confiança, a vacina dura pelo menos 9 meses. E aí é para qualquer uma delas das que são aprovadas aí pela Anvisa. Claro que num cenário com as variantes que existem até hoje. Se surgir uma nova variante que escape da vacina, nós até estamos tendo sorte em relação a isso, essa resposta pode mudar, mas por enquanto, quem está imunizado precisa tomar cuidado muito menos por si e muito mais pela proteção coletiva necessária. Pedro, o mês de março, assim, ele ficou com a marca em todo o Brasil, né, dos números de casos crescentes e de mortes também. E abril começou nessa onda. Isso fez com que os governantes e prefeitos corressem aí para adotarem medidas para conter o avanço da pandemia e também tentar frear aí o número de internações. Só que agora a gente começa a ver o reverso, né? Vários governantes, vários prefeitos começam a flexibilizar essas medidas. Pedro, é o momento para que isso aconteça? Porque a ideia que eles passam é que a pandemia já está controlada. Olha, se fosse Manaus, eu concordaria. É momento que dá para flexibilizar. Agora, o restante do Brasil é até piada discutir flexibilização nesse momento. Como é que tu vai flexibilizar se tu tá com os lugares ainda com lista de espera para UTI? Lista de espera para UTI. Entende? Então, assim, essa ânsia de retomar, ela é causada por uma armadilha que o gerou para os estados e municípios. Que é o seguinte, olha, nós estamos protegendo a economia. Os cientistas dizem para proteger a saúde. E aí parece que existe uma dicotomia entre economia e saúde que nunca existiu. É mentira essa dicotomia. Se a gente pegar os países que estão com a economia melhor do mundo, são os países que menos perderam ou que mais ganharam, são os países que mais controlaram a pandemia. Olha os dados da China, Nova Zelândia, Austrália, Coreia, etc. Então, assim, essa dicotomia, ela foi uma narrativa falaciosa, tipo fake news mesmo, e que colou. Inacreditavelmente colou. Então os governadores acham, agora que deu uma aliviadinha eu vou abrir, porque aí eu vou deixar a economia girar. Ao contrário, governador, a única cidade do Brasil que vai ter economia boa daqui a um tempo vai ter Araraquara. Porque quanto mais tu restringe de forma curta e rápida, mais tu recupera a economia. E inacreditavelmente essa narrativa mentirosa fez com que muita gente acreditasse nela. Tenho que admitir. Falando em narrativa mentirosa, queria trazer, também aproveitar a sua presença para a gente desfazer mais uma fake news aqui com a sua ajuda, a situação de Chapecó, que acabou ocupando bastante o noticiário no mês passado, caiu em redes de grupos de direita, grupos bolsonaristas, a história de uma falsa simetria, na minha visão, entre a história do tratamento, atendimento precoce e preventivo, essa mistura de conceitos para defender ainda
o uso do kit cloroquina e ivermectina. No final das contas, soube-se depois que havia dados errados ligados à internação em UTIs de Chapecó. Essa era uma primeira situação. E a outra é que houve, de fato, um aumento de testagens. E aí, os testes positivos, como houve um grande aumento de testagem, os testes positivos, as pessoas passaram, então, a ser tratadas com o protocolo. Eu queria saber, Pedro, aonde que começou essa confusão e se essa confusão existe ainda e deve perdurar? Olha, o caso de Chapecó, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho um grande carinho pela cidade de Chapecó, especialmente com a questão ali daquele momento triste, mas muito marcante da história de qualquer fã de esportes, quando houve a tragédia da Chapecoense, uma cidade que eu tenho em grande conta, assim, uma cidade que eu tenho muito carinho. Mas efetivamente se criou uma mentira em relação a Chapecó, e essa mentira, como toda mentira, tem perna curta. Ela foi imediatamente desmoralizada. Os números de Chapecó não são melhores do que a média, as médias ali das cidades da volta, ao contrário, em alguns casos são piores. Mas não são piores por causa do kit Covid. O kit Covid, ele não funciona, não serve para nada, exceto para ganhar dinheiro, quem vende esses medicamentos. Mas, por outro lado, exceto em doses muito altas, ele também não vai aumentar muito. Na verdade, o problema do kit Covid nunca foi o kit Covid. Eu já falei isso inúmeras vezes, embora não seja... O problema do kit Covid é a sensação falsa de segurança que ele passou. As pessoas que acharam, não, já que tem o kit, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, várias dessas pessoas estão mortas hoje. Entende? O pessoal de Santa Catarina não pode esquecer de um evento que, para mim, marca muito essa lógica negacionista. No meio de dezembro, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a minha cidade, houve um decreto que impediu o funcionamento do comércio. E houve uma manifestação aqui em Pelotas liderada pelo proprietário da loja Havan. Foi ao redor do dia 15 de dezembro. 2 semanas depois, o proprietário da loja Havan estava hospitalizado, uma possibilidade de ter contraído a doença nesta manifestação aqui em Pelotas. E alguns dias depois, infelizmente, a mãe dele faleceu. Então, assim, esse tipo de história, se nós procurarmos, ele vai estar em vários lugares do Brasil. Então, assim, as pessoas desafiando a ciência, em alguns casos, talvez levando o vírus para dentro das suas próprias famílias e não tendo a capacidade de vir a público e se desculpar, nem que seja por sentimento de culpa em relação aos seus próprios familiares. Mas, então, assim, sinceramente, esse episódio desse caso aí da loja Havan me marca muito mais do que o episódio de Chapecó, que, sinceramente, é um episódio meio fake news, assim, daquela que dura 5 minutos. O pessoal faz, é verdade ou mito? Em 3 minutos já desmascara que era mito mesmo. O único problema é que nas redes bolsonaristas isso pegou. Mas, de fato, é o que você falou, um olhar minimamente mais atento já poderia mas vamos... Desculpa te interromper, mas nas redes bolsonaristas pegou que a Terra era plana. É verdade. Então, assim, é difícil a gente conseguir discutir com bom senso o que não tem bom senso. Então, assim, as pessoas, aliás, no mundo da ciência... O pessoal bolsonarista criou um novo conceito na ciência, que é a ciência que começa pela resposta. Então, assim, a base da ciência no mundo, de toda a história, é que tu começa com a pergunta. E aí tu vai... E a ciência bolsonarista, ela é o contrário. Talvez no futuro a gente descubra que eles são os gênios e a gente é que não sabe nada. Porque a ciência começa com a resposta. Tu já sabe que ivermectina funciona, cloroquina funciona, e aí tu procura evidências, a maioria das vezes falsas, para comprovar o que já está definido antes. Então, eu estou falando de forma irônica porque efetivamente é o que eu vejo, assim, é uma coisa muito triste mesmo. Com certeza. E com isso, afinal de contas, às vezes a gente tem que mesmo usar da ironia, porque tá difícil. Com isso, quero agradecer demais a participação do epidemiologista Pedro Alau, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. Pedro, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo aí em outras oportunidades. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Abraço. Pessoal, após o término da 58ª Assembleia Geral da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a entidade divulgou uma mensagem dirigida ao povo brasileiro. Para falar com a gente sobre este documento, conversamos agora com Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Olá, Dom Roque Palocci, prazer falar com o senhor. Boa tarde, perdão aí, eu estou perdido com o nome do senhor e da sua colega aí na apresentação. Não tem problema. Não tem problema, Maria Dom Tereza Cruz e Cosmo Silva. Tereza, muito obrigado pela paciência de vocês e tenha muita calma, porque eu sou um homem da roça, não estou habituado com essa modernidade da comunicação de hoje, dos links e assim por diante. Fique tranquilo, Dom Roque. Dom Roque, eu queria começar exatamente com o senhor, que o senhor pudesse trazer para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que diz exatamente esta carta, esse documento é endereçado à população brasileira e tirado lá da Assembleia da CNBB. Bom, na verdade, a Assembleia, como foi virtual, também o processo de elaboração das notas e das mensagens, ele sempre é muito mais restritos, mas foi muito participativo. É uma mensagem da 58ª Assembleia da Assembleia do Povo de Deus, ao povo brasileiro, e nós temos como base também aquela frase bíblica, a segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 13. E esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Ou seja, nós vivemos um país que, por mais que nós sonhamos num caminho de Brasil justo, fraternário, nós estamos vendo aumentar a discrepância entre os poucos que têm muito e os muitos que não têm nada. Por isso, a nota, ela é uma nota que me chama a todos e a cada um, seja nós cristãos, católicos de modo especial, mas a todas as pessoas de boa vontade para este compromisso, né, diante desta pandemia, aonde se revelou esse quadro tão assustador, né? Seja pelo negacionismo, seja por uma indiferença, seja pela corrupção do desvio de recurso, mas a questão da fome, da pobreza, né? Da falta de estrutura para o mínimo do mínimo, mostra essa discrepância. Então nós sonhamos sim com um país justo, fraterno e solidário, e a mensagem é de esperança, de corresponsabilidade, onde todos nós reconhecemos o empenho, a dedicação de tantos setores da sociedade, louvamos e bendizemos a Deus, né? Mas também suplicamos, né, que verdadeiramente se possa corrigir tantos desvios que têm acontecido nesta pátria amada e idolatrada e, sobretudo, a indiferença com os pobres, com os indefesos, com os desvalidos, né? E nós vamos vendo os dados que são dados do próprio governo através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem aumentado estrondosamente a questão da fome no Brasil, né? E assim nós vamos vendo a concentração de riqueza, sem contar toda a questão da destruição dos biomas, né, do meio ambiente. Nós estamos aí nesses dias com esse simpósio internacional, estamos vivendo, sobretudo, o drama dos povos originários e assim por diante. Então a nota apela para isso e, sobretudo, nos leva a um compromisso, né? A um compromisso onde também a igreja como tal não quer ficar indiferente, mas quer cooperar, e cooperar no sentido positivo para que se encontre um novo horizonte nesta hora. Em síntese, eu diria isto para o senhor e a senhora, Maria, para dizer que importante para nós é acreditar que vale a pena semear.
Dom Roque, vou aproveitar que o senhor mencionou, eu ia perguntar de solidariedade, mas vou deixar um pouco mais adiante. Vou aproveitar que o senhor mencionou os povos originários e, claro, a sua atuação no Conselho Indigenista Missionário. A gente sabe que, felizmente, a vacinação já começou para os povos indígenas. Eles, felizmente, merecidamente tiveram aí a prioridade, mas também sabemos que no ano passado, antes da chegada da vacina, foram muitos os casos de contaminações em aldeias, obrigando até mesmo a FUNAI a realizar algumas barreiras sanitárias, mas que a gente sabe que até por conta do avanço do garimpo, do agronegócio em muitos locais, isso acabou não conseguindo surtir efeitos, né? Os povos, para citar apenas porque eu soube disso, os Munduruku, por exemplo, ali na região do Pará, Amazônia Legal, acabaram pegando a casos de contaminações de famílias, de aldeias todas. Gostaria de saber qual a percepção do quanto a pandemia afetou os povos indígenas, ainda que estejam sendo imunizados agora, Dom Roque, pela sua experiência. Bom, nós podemos dizer que a situação foi extremamente delicada, porque, na verdade, a FUNAI estabelece normas, mas não cumpre. Quem fez barreira foram as próprias comunidades indígenas. Elas, sim, procuraram fazer barreiras. Mas, como afirmou, o mundo do garimpo, dos madeireiros, do agronegócio e dos grandes projetos não fizeram quarentena. Pelo contrário, a ocupação, o loteamento, a destruição das terras da União, porque as terras indígenas são terras da União com usufruto para os povos indígenas, mesmo sendo demarcadas, homologadas e registradas, estão sendo saqueadas de uma maneira desesperadora para as populações indígenas que habitam essa região. Eu digo isso que é o caso aqui, nós podemos citar vários, né? É o caso do povo Vucaripuna, dentro do município de Porto Velho, a expressão que eu tenho usado, que a sombra dos prédios públicos de Porto Velho atinge a área demarcada dos Caripuna e está sendo loteada e se faz vistas grossas. Temos assim de norte a sul, de leste a oeste, do Cabo de Chuí, casos assim. Tem outro dilema que talvez não é muito claro. O governo negou a vacina aos povos indígenas em contexto urbano. Nós esquecemos que estes povos foram enxotados, levados, empurrados para cidades pequenas, médias ou grandes, porque seus territórios foram invadidos, foram obrigados a sair. E o governo, que por 5 anos tinha a obrigação de demarcar as terras indígenas, está ali há mais de 30 anos sem poder nós ter essa alegria das terras reconhecidas, demarcadas e homologadas. E ali podemos dizer que a metade da população indígena, mesmo com ações junto ao Ministério Público Federal, essas pessoas ainda não estão sendo contempladas na vacinação. No primeiro ponto, nós temos uma perda irreparável. São mais de 1.000 indígenas que já vieram a óbito. São verdadeiras bibliotecas vivas que a história dos povos indígenas do Brasil perdemos. Então, tudo isso é lamentável, sem contar a indiferença, seja do governo executivo ou legislativo, com tantos projetos de lei, PECs e vamos por dentro, os órgãos que deveriam proteger as comunidades indígenas estão trabalhando justamente para facilitar e, na expressão do senhor ministro do Meio Ambiente, passar toda essa boiada que tem passado de maneira assustadora. Então, a percepção é de um sofrimento, de uma tristeza, mas a certeza de que as comunidades indígenas e os aliados, as comunidades indígenas, os povos indígenas e suas organizações estão sempre gritando alto lá, essa terra tem dono, como Sepete Araju gritou em 1756 diante dos exércitos de Espanha e Portugal. Dom Roque, o senhor trouxe um relato para a gente aí da atual situação das populações indígenas do Brasil, e um relato muito triste, e aí que a gente vê quanto a realidade tem sido dura. Nessa questão também, especificamente,
Como que o senhor avalia todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CIMI e mais, Dom Roque, como o senhor avaliou o discurso do presidente Jair Bolsonaro agora na cúpula do Clima do Tempo pelos líderes mundiais? Primeiro, o CIMI nasceu justamente naquele período difícil da ditadura militar para ser um aliado às comunidades indígenas. Ou seja, o CIMI, ele é parceiro, ele caminha junto. E nós tivemos um grande aprendizado juntamente com as organizações indígenas ao longo da nossa história de 49 anos, que hoje estamos celebrando o CIMI. Neste momento está acontecendo uma live. Eu só não participo porque estou viajando para o interior para atender paróquia que está sem padres e assim por diante. Eu estou no meio do caminho, numa casa paroquial que cedeu espaço aqui. Então, o CIMI tem feito isso. O nosso trabalho é, sobretudo, para que eles, né, sejam os sujeitos de sua história, sejam os protagonistas, né? O que o CIMI tem dado este apoio com as equipes nas comunidades, mas também com assessoria de imprensa, com assessoria jurídica, ajudando a enfrentar situações tenebrosas que nós temos passado. Então, o CIMI caminha nesse sentido de ser parceiro, ser solidário e para que verdadeiramente os povos indígenas sejam os sujeitos de sua história. E nós louvamos e bendizemos a Deus também pela solidariedade da Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, que nunca deixou o CIMI em maus lençóis. Vocês são jovens, mas em 1988, em plena caminho da Constituição, o CIMI enfrentou uma CPI no Congresso Nacional e tivemos, assim, nada mais, nada menos que nosso saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida defendendo o CIMI diante dos parlamentares. Ou seja, a CNBB também tem apoiado esse trabalho. O discurso do senhor presidente, eu não estou na estrada, não tenho muitos elementos, não tenho combinado, mas nós sabemos, né, que a gramática é uma coisa e a prática é outra. Ou seja, o Brasil está perdendo crédito no cenário internacional. Está sendo ridicularizado, né, por um governo que é incapaz de cumprir as promessas, né? O Brasil está sendo avacalhado, desculpa a expressão, justamente por essas atitudes que suplicam, pedem verbas, mas depois apoia a destruição, as queimadas e a ocupação das terras públicas do Brasil, né? Onde se favorece os grupos econômicos. E nós não queremos citar, poderíamos citar tantos casos, mas é vergonhoso, né? Também o discurso na ONU, dizendo que as queimadas da Amazônia, os culpados não eram os indígenas e os caboclos. É vergonhoso para esse país quando um governo, cara de pau, de chegar numa reunião internacional da ONU e dizer isso. O discurso do governo ontem no simpósio não tem credibilidade, porque não tem uma prática, não tem uma coerência, não tem uma fidelidade a um juramento que ele fez na Constituição brasileira no dia que ele tomou posse. Roque, agora então quero abrir a pergunta da solidariedade, porque isso está no Evangelho e isso está bastante presente na mensagem da CNBB, essa mensagem recente sobre o cuidado, sobre a necessidade de cuidar do outro e que às vezes esses tipos de ações são invisíveis, mas são fundamentais. Gostaria de saber como o senhor avalia, como cada um pode exercer em seu território, na sua família, para quem está do lado, essa prática do cuidado, se protegendo, claro, porque na mensagem vocês também lembraram que não está na hora de voltar aos cultos, não está na hora de voltar às missas, mas que dá para você exercer o evangelho de outra forma. Quais as formas de exercer o evangelho, Dom Roque? Bom, quem sou eu para dizer para pessoas tão estudadas e de sabedoria? Vamos assim na coisa simples. Quando nós falamos em relação aos povos originários, nós temos este cenário onde eles nos ensinam o caminho da austeridade, ou seja, do não desperdício, do não esbanjamento. Tudo aquilo esbanjando
seja na alimentação, seja no uso de, seja no uso da água, seja no uso dos vestimentas, está faltando para alguém. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós podemos dizer também nessa linha, movidos pela palavra de Deus, o Evangelho, como a senhora cita, né? Ninguém é tão rico que não precisa receber nada, mas também ninguém é tão pobre que nada pode oferecer. Terceiro ponto, já que a senhora cita o Evangelho, lá Mateus 25, 31 a 46, onde Jesus vai dizer para mim, mas também para a senhora: eu estava com fome e tu não me deste de comer, eu estava com sede e tu não me deste de beber, eu estava nu e tu não me vestiste. Eu acho que nós temos assim muitas alternativas de fazer. E eu tenho assim aqui em Porto Velho, nesta região que eu acompanho as comunidades eclesiais, muitos motivos para louvar e bendizer a Deus. Ou seja, homens e mulheres, vovô e vovós, jovens, até crianças pequenas com atitudes extremamente proféticas e evangélicas na solidariedade, na compartilhar e zelar pela vida do outro. Ou seja, nas pequenas coisas, né? Eu acho que esse é o grande caminho e essa é a grande redescoberta que nós estamos vendo. O grande valor do povo brasileiro. Nos vários povos nós estamos vendo isso. A solidariedade e o desejo de cooperar. Evidentemente que o desemprego é grande, a carestia aumentou, é só nós vermos os índices aí dos preços da alimentação básica, mas nós temos esse testemunho de gente que às vezes diminui a sua própria alimentação para poder socorrer outros, seja também na questão da moradia, seja também na questão da saúde. Tem tantas coisas. E os povos indígenas são para nós também este exemplo aonde se retoma a medicina dos ancestrais e usando muito mais os recursos da natureza do que a medicação farmacêutica, que tem seu valor e tem tudo, mas também mostrando que se nós vivemos numa terra sadia, podemos ter uma vida sadia e plena para todos nós. O que nós não podemos é nos conformar com a destruição, né, da criação, aonde se destrói a criação, nas mãos de poucos. Bom, com isso, quero agradecer demais. Esse foi Dom Roque, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário. Dom Roque, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu espero que vocês não percam emprego para entrevistar nós, fazendo não dá ibope, mas espero que não percam emprego aí na TV, tá bom? Imagina. Muito obrigado, que Deus abençoe esse trabalho de vocês de construir pontes na esperança e na solidariedade, que é possível nós viver um outro caminho, não o caminho do ódio, não o caminho da destruição, mas o caminho da fraternidade. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Que assim seja, Dom Roque. Abraço, Dom Roque. Bom, e aproveitando essa última fala do Dom Roque, é isso. A gente está cansado de ódio. Gabinete do ódio, tô fora. Então, antes do intervalo, é a hora da gente assistir o vídeo do Gabinete do Amor. Vamos lá. Foi ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou os sonhos de 300 mil, transformou em cemitério o Brasil. Foi ele sim, sabotou a vacina, ignorou a medicina e vendeu cloroquina como se fosse cura. Chamou o nosso luto de frescura. Foi ele sim, minimizou a pandemia, mandou o povo pra rua na falsa dicotomia entre
economia. Foi ele sim, liberou armamento e muita munição, enquanto disparavam mortes e faltava caixão. Mas não, se hoje somos párias, líderes em mortes, ameaça sanitária, não foi por mera sorte, nem azar, foi ele sim, ia de pagar. Foi ele sim, ia de pagar. E com essa mensagem contundente, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Nesta última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria confirmando a parcialidade do então juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato que condenou o ex-presidente Lula. Na mesma sessão, o plenário do STF decidiu que os processos envolvendo Lula serão enviados à Justiça Federal de Brasília. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Gabriela Araújo, advogada e professora de Direito Eleitoral e de Direitos Humanos e também integrante do Grupo Prerrogativas. Boa noite, doutora Gabriela Araújo, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite aos telespectadores também nesse domingo. Maravilha. E doutora Gabriela, eu quero começar com a senhora, que a senhora trouxesse para a gente aí tudo isso que envolveu esse julgamento no plenário aí confirmando a parcialidade do então juiz Sérgio Moro, no caso envolvendo o ex-presidente Lula, e o que esperar daqui para frente, né, com o envio desses processos à Justiça Federal lá do Distrito Federal. Na verdade, ainda falta terminar o julgamento, né? Mas o resultado já está dado, não tem como reverter, né? A maioria do plenário já votou pela suspeição, pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, assim que acabar o julgamento, ainda faltam 2 ministros votarem, né? O ministro Marco Aurélio, que pediu vistas do processo, e o próprio presidente, o ministro Luiz Fux. Quando eles terminarem a votação, provavelmente eles serão votos vencidos, tendem a votar contra a parcialidade, mas mesmo assim não tem o que reverter, né? O processo deve ser remetido a Brasília, assim como todos os processos que envolvem o ex-presidente Lula. Afinal, o ex-juiz Sérgio Moro, além de ser declarado incompetente, a vara, né, 13ª Vara de Curitiba foi declarada incompetente e o juiz é parcial. Então, tudo que foi feito em Curitiba não vale mais, deve ser anulado. A tendência é que se anule, inclusive, as provas produzidas no processo, porque, afinal de contas, o ex-juiz Sérgio Moro, participou desde o início na produção de provas, acompanhando os trabalhos do Ministério Público à época. Então, mesmo que o processo vá para Brasília, ainda assim nada poderá ser aproveitado. Eles vão ter que, provavelmente, o Ministério Público de Brasília vai ter que avaliar, inclusive, se vale a pena dar início a esse processo, se existe alguma prova mesmo contra o ex-presidente Lula, porque é possível que o próprio Ministério Público de Brasília entenda que não vale a pena dar continuidade a essas investigações, porque a gente já está vendo, né, na Operação Spoofing, as provas que estão sendo produzidas em outra operação que está correndo no Supremo Tribunal Federal, que houve aí uma manipulação para incriminar o ex-presidente Lula. É o que é a tendência, né? Sim. Se a gente for confiar na justiça, provavelmente é isso que vai acontecer.
Professora, eu sempre costumo dizer que quando a gente conversa, principalmente desse tema tão midiático, com especialistas como a senhora, eu sempre costumo falar que a gente tem que tirar um pouco os termos técnicos, né, para a gente trazer, para aproximar. No voto do Fachin, ficou bem claro que ele disse que se a Justiça Federal de Curitiba já foi declarada incompetente, a suspeição do Moro perdeu o objeto. Queria que você explicasse um pouco essa questão pra gente. O que ele queria dizer? É o contrário. É o contrário, na verdade, que foi inclusive isso que foi decidido, né? Tinha sido já decidido pela segunda turma, acabou indo para o plenário e o plenário referendou que a segunda turma já tinha decidido. Na verdade, nem precisava ter ido para o plenário, né? Porque o plenário não é órgão revisor da segunda turma, mas enfim, agora já foi. No caso, a suspeição ela é mais grave do que a incompetência. Porque, por exemplo, se só declarasse a incompetência e não se entendesse que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, foi suspeito na condução do processo, o processo poderia começar do zero em outra localidade, mas se aproveitaria todas as provas produzidas. Mas quando se declara a suspeição ou a parcialidade de um juiz, isso é muito mais grave, isso anula tudo que foi produzido. Então não tem como você perder o objeto de um processo que julga a suspeição do juiz, porque isso prejudica o próprio investigado, o próprio réu. E a outra coisa que o professor Leni Streck fala, nosso colega do grupo Prerrogativas, é que se trata do dilema Tostines, né? Fala assim, vende mais porque é fresquinho por vende mais, ou o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito porque é incompetente, enfim, ele faz esse trocadilho. E, na verdade, ele foi incompetente, né? A 13ª Vara foi incompetente porque primeiro o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Ele deveria ter se declarado incompetente, ele sabia da incompetência, existia jurisprudência falando disso, mas ele, por ser suspeito, ele escolheu aquele processo para atuar e ele não declarou a incompetência que era óbvia. Então, e nesse caso, o ministro Fachin foi vencido, né? Isso foi decidido, inclusive foi o voto, a justificativa do voto do ministro Gilmar Mendes, né? Quem quiser depois acompanhar o julgamento, eu quero só assistir o voto de um ministro. Então, assista do ministro Gilmar Mendes, porque todos acompanharam, a maioria acompanhou o voto dele. O professora Gabriela Araújo, é exatamente isso que a senhora começou a falar do voto do ministro Gilmar Mendes, né? Que a maioria do plenário começou a seguir o voto até o pedido de vistas, né? Na sua opinião, por que já sabendo que o colegiado do Supremo já havia formado maioria pela suspeição, confirmar a suspeição do então juiz Sérgio Moro, esse pedido de vistas, e mais, professora, tudo que a defesa do ex-presidente Lula vinha afirmando categoricamente, juristas, professores de direitos, advogados, grande parte, entendendo exatamente o que vinha acontecendo lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Passado tudo isso, né, a condenação anulada por Fachin, o então juiz Sérgio Moro, considerado parcial no caso do presidente Lula, e agora, né? O presidente Lula foi preso, foi impedido de concorrer às eleições, enfim, tudo isso. Eu queria que a senhora pudesse falar para a gente, explicar, para que as pessoas conseguissem entender exatamente o que aconteceu, esse processo jurídico aí que envolveu toda essa questão do ex-presidente Lula. Se foi simplesmente perseguição, não foi perseguição, o que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que, assim, o principal problema no caso foi uma conjunção de fatores, né? Mas por ser suspeito e por ser parcial, né, o ex-juiz Sérgio Moro e outros agentes da Lava Jato, inclusive o Ministério Público, esse é um caso que também vai ter que ser discutido no futuro, a parcialidade do Ministério Público, né, nesse caso, porque o Ministério Público não poderia ter agido dessa forma também, isso é evidente. Isso tudo fez com que, com a conjuntura da época, a mídia acabasse também interferindo muito. A gente tem que falar um pouco sobre o papel da mídia nesse processo. Isso teve um apoio da opinião pública e, ao que parece, apesar de todos os apelos dos advogados de defesa da época, dos juristas, assim, o Brasil entrou numa cegueira coletiva, né?
Então, isso tudo afetou o resultado das eleições, isso tudo aprisionou uma pessoa inocente por 15, 80 dias, teve consequências pessoais que não tem como voltar para o ex-presidente Lula, porque antes de ser ex-presidente ele é um ser humano, né? É uma pessoa que tinha relações familiares que foram prejudicadas, a gente sabe, a gente acompanhou isso tudo. E a liberdade dele também não tem como ser devolvida, né? Esse tempo que ele perdeu não tem como ser devolvido. Então, o que a gente deve esperar é que, e até agora respondendo ao que disse o ministro Luiz Barroso quando ele proferiu seu voto, dizendo, olha, mas nós somos contra a corrupção, se nós somos contra a corrupção, a gente não pode declarar a suspeição do juiz Sérgio Moro. Eu digo o contrário, por sermos contra a corrupção, nós temos que não só declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, de todos esses agentes que escolheram como alvo o ex-presidente Lula e agiram fora de suas competências, e também temos que pensar em como vamos corrigir, como vamos ressarcir os danos causados ao ex-presidente Lula. Ele poderia até, eventualmente, eu vou jogar aqui uma sugestão, né, para a defesa dele, se eles quiserem no futuro, entrar com um pedido de danos morais para o Estado, porque o Estado vai ter que ressarci-lo de alguma forma. E o outro ponto é punir esses agentes públicos que foram corruptos, porque nós temos que ser contra a corrupção de qualquer agente público. E neste caso, embora não nos pareça comum, a gente confia muito na justiça, a corrupção partiu do Poder Judiciário. A corrupção partiu do sistema de justiça. E o sistema de justiça que tem tanto poder, que tem o poder, a chave para aprisionar as pessoas, quando a corrupção parte dele, isso é muito mais grave, isso é gravíssimo do que qualquer dano ao patrimônio, porque além do dano ao patrimônio que eles efetivamente causaram, e a gente vai ter que discutir isso também depois, quebrando diversas empresas, enfim, aquelas relações estranhas com agentes internacionais, eles, com a sua ação, eles privaram de liberdade pessoas que são, assim, no caso do ex-presidente Lula, está provado que é inocente, né? Mas será que eles não agiram dessa forma com outras pessoas, com outros alvos? E por quais motivos? Por vaidade, né? Para aparecer na mídia? Uma coisa vai alimentando a outra. Então, eu não sei se eu falei demais aqui. Não, imagina. Imagina, professora. Eu queria até pegar esse gancho para a gente já ir caminhando para a conclusão. As pessoas que não gostam do Lula, por assim dizer, porque virou um fla-flu toda essa história, como a gente costuma dizer, né? Torcida, uma coisa de arquibancada horrível. Chegaram a dizer ontem nas redes sociais que o crime compensa, né? Qual a dificuldade, onde está a dificuldade na sua avaliação de entender o que aconteceu? Ou seja, de entender, como muito bem pontuado pela senhora, que a corrupção estava no processo, no judiciário. Pois eu acho que é um pouco dessa narrativa que a gente vai ter que disputar agora, porque é sedutor, né? Foi sedutor o que a Operação Lava Jato fez com o ex-presidente Lula, pelos componentes políticos e por essa polarização que existe na sociedade brasileira, infelizmente, acabou sendo conveniente, né? Foi um explosivo, né? Foi jogado um barril de pólvora que explodiu. Então, se confundiu muito, se instrumentalizou muito o direito penal, o processo penal, se espetacularizou o processo penal para perseguir um desafeto político. E as pessoas têm que começar a entender que se elas discordam de alguém, por exemplo, todo mundo tem o direito de politicamente discordar das ideias do ex-presidente Lula. Então, que não votem nele, né? Mas não proibi-lo de ser candidato. Né? Então, argumentem, digam, olha, eu não gosto dele por esses motivos. Agora, você usar o poder do Estado, a força do Estado, né, para aprisionar um adversário político, é isso que aconteceu, isso está evidente. E eu acho que, assim, por sorte, né, fazer uma brincadeira aqui, a gente tem o hacker de Araraquara, porque isso tudo que nós estamos vivendo agora, eu quero dizer, gente, eu avisei, eu já sabia, mas ninguém nos ouvia, né? Os juristas, o pessoal que estava compulsando os processos, ninguém nos ouvia. E aí veio o hacker de Araraquara e revelou as mensagens promíscuas que estavam sendo travadas entre os agentes públicos, e com isso o próprio Poder Judiciário, e por sorte nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão muito isento, formado por grandes especialistas, que teve a capacidade de rever também. O próprio Supremo Tribunal reviu a sua posição e percebeu que estava sendo enganado. Então, acho que o que a gente precisa passar para o povo brasileiro é o seguinte, gente,
a maioria do Poder Judiciário, a maioria do Ministério Público não age como agiram os agentes da Lava Jato. Isso não é o normal. O normal é a gente ter um juiz imparcial, a gente ter um juiz natural, e a gente ter um Ministério Público sério, que investigue de fato e que defenda a sociedade. E defender a sociedade não é aprisionar adversários políticos, não é ficar aparecendo na televisão, né? Não é ficar viajando e dando palestrinha. Defender a sociedade é você pegar as provas que existem nos autos e avaliar, esta pessoa fez alguma coisa errada, vamos processá-la com todos os direitos e garantias fundamentais que prevê a Constituição. Ah, não tem provas suficientes, vamos pedir absolvição, não vamos continuar com isso. Né? E a gente viu que não foi isso que aconteceu. Então, eu não sei como ser mais clara. O que eu peço é que as pessoas, se não gostem, não votem, só isso, mas... Exato, exato. E com isso, quero agradecer demais a participação da advogada Gabriela Araújo, professora de Direito Eleitoral e de Direitos Humanos e coordenadora do grupo Prerrogativas, uma das coordenadoras. Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Até mais. Bom domingo pra você. Até mais. Abraço. Um abraço. E pessoal, também nesta semana chegou ao fim o julgamento do policial branco Derek Chauvin, acusado pela morte de George Floyd, homem negro, morto em maio de 2020 na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Os jurados decidiram por unanimidade que o ex-policial é culpado pela morte de Floyd. Este caso trouxe à luz a questão da violência policial contra a população negra, não só lá nos Estados Unidos, mas como em grande parte do mundo. E para conversar sobre essa questão com a gente bate um papo agora com a doutora Rosana Rufino, vice-presidente na Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo. Boa noite, professora Rosana Rufino, seja muito bem-vinda. Boa noite a todas e todas que nos acompanham. Obrigada pelo convite. Maravilha, o prazer é todo nosso, professora. E eu quero que a senhora traga para a gente aí toda essa repercussão, nesse caso, esse julgamento desse policial branco acusado da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos e o quanto isso evidencia o racismo estrutural na sociedade de forma geral e o quanto a população preta segue sendo perseguida pelas autoridades policiais. Bom, o que nós vimos, desde o acontecimento, desse fato tenebroso, que foi um retrato puro dessa violência institucionalizada que permeia toda a sociedade, não só a estadunidense, mas também a sociedade brasileira e em grandes partes do mundo. Uma violência contra corpos negros, em sua maioria, e também pessoas pobres e periféricas, que apesar de não ser uma violência regulada ou legalizada, permite esse uso de violência irrestrita. Policiais se sentem legitimados para agir com força bruta, utilizando práticas de tortura, de humilhação, usando da posição de autoridade para abusar das pessoas. Nós vimos esses assassinatos e julgamentos sumários, como se estivéssemos na época de que os julgamentos eram feitos em praça pública, sem o menor pudor, E, infelizmente, a despeito de toda a repercussão do caso, com a mobilização do movimento Black Lives Matter, pedindo reformulação das políticas de segurança pública por justiça, por combate ao racismo, são exemplos que a gente continua vendo acontecer na sociedade e ao redor do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Doutora, esse episódio, claro, causou toda essa comoção. Teve aquela imagem bem icônica da delegacia pegando fogo, bem bonita a imagem, tecnicamente falando, inclusive, que rodou o mundo todo. E isso acabou gerando, na época, um sentimento de que aqui no Brasil o racismo não seria objeto de revolta, o que não é verdade. Os movimentos negros no Brasil militam há muitos anos, estão na resistência, estão nas ruas, e sofrendo, inclusive, com a polícia que mata corpos negros, pobres e periféricos. Minha pergunta é, por que, na sua visão, o brasileiro não consegue perceber a resistência dos movimentos negros e se essa falta de percepção não seria uma forma de racismo?
Sim, eu concordo que seja uma forma de racismo, porque é o silenciamento, né, das nossas lutas, né? Nós vemos casos de familiares de jovens mortos que saem para protestar, né, e são vítimas, né, revitimizadas pelo próprio Estado, pela própria polícia, que são dispersados, que são agredidos novamente pela própria polícia, ou quando você vê uma manifestação nas ruas, as pessoas queimando pneus, por exemplo, as pessoas reclamam daquilo, está atrapalhando o trânsito, eu não vou chegar ao trabalho. Quer dizer, você não para refletir qual que é a pauta social que está ali sendo discutida, né? Então, sim, é uma forma de silenciamento e de invisibilização das nossas lutas. É um reflexo do racismo. Doutora Rosana Rufino, outra frase muito usada e ouvida aqui no Brasil, nos conflitos policiais, muitos deles quando causam mortes da população preta e periférica, foi vítima de bala perdida. Mas o que chama a atenção, doutora Rosana, é que essas balas perdidas, elas têm um alvo, né? São alvos de pessoas pretas e periféricas, na sua infinitamente maioria. Como que a senhora ouve essas frases ainda em 2021, que as vítimas da população preta e periférica são vítimas de balas perdidas? A bala sempre encontra corpos pretos, né? É o que a gente sempre costuma dizer, né? O que nós temos é um quadro de violência policial endêmico, né? Somos uma sociedade onde corpos negros são desumanizados desde sempre, né? Carregamos no nosso DNA esse racismo estruturado e institucionalizado que legitima e até naturaliza, né, essas mortes violentas, ou mortes por balas perdidas, né? A legalização e a naturalização do genocídio de homens e jovens e pessoas negras, né? Como se vidas negras tivessem menos valor do que qualquer outra vida, né? E não é verdade isso. Doutora, ao que a senhora atribui a não responsabilização de casos de policiais que assassinam negros no Brasil? Por exemplo, eu já tive a oportunidade em coberturas de acompanhar tribunais do júri, em que as pessoas têm que votar e acabam olhando para os policiais que estão ali. Na avaliação da senhora, existe um medo, né, desses jurados de responsabilizar esses policiais, ou existe aquela crença do policial herói que tem boa fé, enfim, na sua avaliação? Se a gente parar para pensar, o Brasil tem uma taxa de letalidade policial até 6 vezes maior que em países como os Estados Unidos, né? Mas a impunidade é uma marca dessa violência policial, né? Na punição por assassinato ou outras violações contra a população, no modo geral, né? Se o caso não repercute na mídia, por exemplo, como acontece com as maiorias dos casos de violência policial, primeiro a gente enfrenta essa dificuldade de denunciar as agressões, né? Ameaças, intimidação de vítimas e testemunhas, e chegando no ponto dessa questão da impunidade, por exemplo, dentro dos tribunais, né, nós temos toda aquela mística também, acho que da ditadura, de carregar essa imagem, né, de policiais como os heróis, como os salvadores da pátria, né, a própria entidade, né, a própria instituição, quando pune esses agressores, eles são afastados, né, do policiamento de rua e são levados para funções administrativas. A gente vê esse histórico de impunidade, acho que está enraizado também, né? Mesmo quando a gente discute um procedimento de investigação ou chega à esfera judicial, não se discute as discriminações raciais que aquela vítima sofreu. Durante a abordagem, né, a polícia é um órgão que tem muita autonomia e que tem muita essa mística mesmo, acho, de herói, de salvadores da pátria. E acho que isso que dificulta que um júri entenda que ali que ele não agiu, que não foi uma fatalidade, que não foi um acidente, que não foi o calor da emoção, que foi um crime cometido por um ser humano contra uma outra vida, né, que tirou a vida, né, violentou alguma outra vida. Doutora Rosana, por que ainda é tão difícil condenar policiais envolvidos em assassinato de pessoas, e aí eu vou abrir esse leque, não só as pessoas pretas periféricas, em sua grande maioria, é o que a gente
ouve e registra praticamente diariamente aí, mas de forma geral, por que ainda é tão difícil condenar policiais quando tem esses envolvimentos em casos de assassinato de pessoas, e aí aquela dificuldade toda de investigação, de inquérito? Por que ainda é tão difícil, professora? A gente tem, acho que uma das questões é o corporativismo, né? A proteção da própria entidade em volta desses agentes. Existe também uma falta de normativa com punições severas. A gente tem também a dificuldade de julgar policiais na justiça comum. Então, a justiça militar, né, reforça também esse corporativismo. E se a gente pensar, por exemplo, não só nesse atual cenário, mas acho que é um histórico, né, nacional, mas no atual cenário brasileiro, onde o chefe do executivo nacional sanciona uma lei que extingue prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares, onde dados de violência policial são excluídos dos serviços de denúncias mantidos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a gente vê que essa proteção realmente em relação aos militares se reforça e dificulta mesmo a punição. Então, é uma cadeia, né, de fatores que dificulta que se chegue ao resultado que a sociedade deseja e espera, né, independente de quem é a vítima, né, porque a gente fala que começa ali, né, com corpos negros periféricos, mas a gente vê isso acontecendo em outros espaços da nossa sociedade, com todas as pessoas, né, porque eles se sentem tão à vontade que isso acaba se expandindo. Com certeza. Doutora Rosana, o episódio do George Floyd suscitou um debate na mídia da importância ou não de dizer que aquela pessoa que morreu é negra e o policial que a matou é branco. Né? Isso, algumas mídias brasileiras, principalmente as alternativas, independentes ou contra-hegemônicas, como queiram, já faziam essa distinção, mas algumas mídias tradicionais passaram, depois do George Floyd, a dizer: este corpo negro foi assassinado por um policial branco. Isso foi visto como um paradigma dentro da mídia. Eu gostaria de saber se, na avaliação da senhora, isso é importante. Sim, é importante, né, a gente trazer esse viés racial nessa estrutura de poder que oprime corpos negros em diferentes esferas, né? E a violência policial é um reflexo disso. Então, você nomear aquela atitude contra uma pessoa que foi inflamada pelo racismo, né? Porque não é porque é um policial, a sociedade é racista, né? Então, aquele policial já chega na instituição racista. Ele não tem, talvez, o preparo necessário para lidar com a diversidade. Tem os estereótipos pelos quais os corpos negros são marcados, de preguiçosos, de vagabundos, enfim, né, de ladrões. E então, quando você aborda uma pessoa negra, você já vem carregado de todos esses estigmas. E isso, como eu falei, né, te legitima e naturaliza que aquela agressão, né, seja feita ali publicamente, ele sendo filmado durante 9 minutos, na presença, inclusive, de crianças e menores de idade. Ele permaneceu por 9 minutos torturando aquele homem negro até a morte, né, mostrando ali a sua superioridade branca, assim, em relação a todos aqueles que estavam ao seu entorno. Doutora Rosana, isso que a senhora falou também me chamou muita atenção. Um caso ocorrido aqui no Brasil, especificamente na Baixada Santista, de uma abordagem policial contra um jovem negro que estava andando de bicicleta. E aí esse jovem fala, um vídeo que viralizou, ele fala: poxa vida, já é a 3ª, 4ª vez que eu sou enquadrado. E o policial vira para ele e fala assim: vai ser enquadrado quantas vezes for necessário, quem manda ter cara de bandido. Como assim, doutora Rosana? Cara de bandido? Exatamente, né? O que é cara de bandido? É o que eu falei, né? Desse estereótipo, né, que nos carrega, né, enquanto corpos pretos, de pessoas que são bandidos, que são vagabundos, que são preguiçosos, enfim, né? O estereótipo que carrega, acho que você, né, enquanto jornalista, você jornalista, ou eu enquanto advogada, mas você não tem cara de advogada, porque o padrão, né, de pessoas não criminosas e que têm posições privilegiadas ou de poder ou acessaram direitos é o padrão branco,
hétero, cristão, esse é o padrão que a gente acha que é o bom, né? Os corretos, e nós somos ao lado oposto desse estereótipo, desse imaginário social. É isso. Conversamos com a vice-presidenta na Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, doutora Rosana Rufino. Muito bom falar com a senhora, prazer imenso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite a vocês, a todos. Até logo. Abraço. Um abraço. E com isso, vamos para mais um intervalo. Mas antes, quero lembrar você que nos acompanha pela TVT para nos seguir, dar uma curtida ali, se inscrever no canal Rede TVT, e também quem está nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual, a mesma coisa, nos seguir nas redes sociais da Rádio Brasil Atual e da Rede TVT. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. E pessoal, nesta semana aconteceu de forma virtual a cúpula de líderes mundiais sobre o clima. Na hora do discurso de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não estava presente. Para repercutir as promessas e o discurso de Jair Bolsonaro na cúpula, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carlos Mink, deputado estadual no Rio de Janeiro e que foi ministro do Meio Ambiente no governo Lula. Boa noite, deputado Carlos Mink, seja muito bem-vindo. Boa noite, mais uma vez aqui, estamos a postos. Maravilha. Deputado, eu já quero começar contigo repercutindo exatamente tudo o que aconteceu na abertura da cúpula mundial dos líderes da cúpula do clima e que o senhor trouxesse para a gente aí esse discurso do presidente Jair Bolsonaro e o que chama a atenção exatamente, né, ele vem com esse discurso na cúpula, mas a pessoa que chamou essa cúpula, o presidente dos Estados Unidos, parece que se recusou a ouvir o presidente brasileiro quando ele começou a falar nesta cúpula. Eu queria que você discutisse para a gente tudo isso que envolveu aí o discurso do Jair Bolsonaro, Joe Biden, presencia ou não presencia. O que você achou de tudo isso? Olha, o Bolsonaro é um artista, péssimo por sinal. Eu acho que ele se credenciou ao Oscar de 21. E o Salles, ator coadjuvante. Né? Ele passou 2 anos e 3 meses demolindo o IBAMA, o ICMBio, desqualificando o INPE, incentivando a invasão nas terras indígenas, não homologou ou demarcou um único hectare de terra indígena, coisa que aliás ele havia prometido na campanha. Ele simplesmente atua às mãos da fiscalização, ele e o Salles. Mais recente, tiraram o bravo delegado Alexandre Saraiva, que fez a maior operação de apreensão de madeira ilegal na Amazônia. Aliás, eu conheço bem o Alexandre Saraiva, porque ele foi chefe da Polícia Federal aqui em Nova Iguaçu. Nós fizemos várias operações em conjunto, inclusive fechando areais clandestinos e serrarias ilegais na Rebio Tinguá, reserva biológica do Tinguá aqui em Nova Iguaçu. Então, ele disse o que disse, né? Uma metamorfose ambulante no mau sentido, que a do Raul Seixas era uma metamorfose ambulante revolucionária. A dele é o não me engana que eu não gosto. Agora, nós vamos ficar em cima, né? Nós vamos cobrar. A imprensa nacional e internacional vão ficar em cima dele e do Salles. Vão levar o Saraiva de volta para a Superintendência do Amazonas? Vão tirar os garimpeiros das terras do Yanomami? Vão acabar com a portaria que impede o IBAMA de multar? O IBAMA está com as mãos atadas, 400 fiscais falaram disso há dias atrás, né? Ele fala em metas e em dinheiro. Bom, eu fui 2 anos ministro do Lula, 2008 a 2010. Nós reduzimos a metade o desmatamento, criamos o Fundo Amazônia, o Fundo Clima,
o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões de carbono. Hoje, no Fundo Amazônia, há 2,5 bilhões de reais parados. Por quê? Porque o Fundo Amazônia implicava em 10 ações, né? A gente ia sacando dinheiro e reduzindo o desmatamento. Era a única função para garantir esse funcionamento. O que o Salles chega? Desmonta o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, tira os seringueiros, a comunidade científica, põe só a chapa branca. E diz que vai pegar o dinheiro para indenizar os proprietários que têm áreas em parques. Na Noruega e Alemanha falaram, peraí, não era para isso que a gente deu o recurso. Então, o dinheiro que ele está mendigando lá existe aqui. E para ele ter acesso, basta retomar os princípios do Fundo Amazônia. Vamos ficar em cima, desmontando o fosso entre a intenção proclamada e o gesto praticado. Deputado, sobre isso, né, o ministro Ricardo Salles, ele fez até agora tudo o que, digamos, um ministro do meio ambiente não deveria fazer, né? Então, enfim, isso que o senhor citou, a história de passar a boiada, agora esse projeto de lei da legalização do garimpo, ele age, às vezes, até como uma espécie de lobista mesmo para esses interesses, e muito preocupante esse avanço da mineração do garimpo, evidentemente. A minha pergunta a gente analisa esse discurso aí do Bolsonaro, que foi num tom moderado, sabemos que me parece palavras ao vento, né? Como calibrar o que é esse falatório, essas palavras ao vento aí na cúpula, que o Bolsonaro falou até de cooperação, né? De cooperação mundial para redução de desmatamento, enfim. E o que acontece na prática do governo dele. O que eu quero dizer até onde o Salles vai chegar, na sua leitura? Olha, eu acho que o Salles vai cair. Por quê? Até pouco tempo atrás, o Pazuello, que alguns chamam de General Pesadelo, diziam que ele não ia cair de jeito nenhum, era pessoa do Bolsonaro. Bom, a Covid tão descontrolada, agora a CPI vai mostrar o que já se sabe, caiu o Pazuello. O que foi para o lugar, um médico, não é uma Brastemp, mas mudou um pouquinho o discurso, tem falado de vacina, de máscara, de distanciamento, tem tentado contemporizar, mas não é a mesma coisa. Não chega aos pés do Temporão, que foi ministro de Saúde do Lula. Eu e o Temporão banimos mais de 20 agrotóxicos. O Bolsonaro libera 2 agrotóxicos por dia, já foram 1.000, metade proibida na Europa. Bom, no caso do Araújo, mesma coisa, diziam que o Araújo era, entre aspas, imexível, amigo dos filhos, né? E ele criou tanto problema com a China, com a Índia, com a Europa, inclusive com a vacina. O agronegócio não podia com ele e depois ele brecou. Nós temos acesso a esses insumos porque cortou as pontes e acabou caindo. Eu acho que esse vai ser o destino. O Salles só faz o que o Bolsonaro manda, essa que é a verdade. Mas ele simbolizou uma determinada política que o Bolsonaro, por oportunismo, está tentando se afastar. Por quê? O verdadeiro Bolsonaro não é o que a gente ouviu ontem. O verdadeiro Bolsonaro é que dizia que os índios queimam a Amazônia, né? Que o Leonardo DiCaprio financia o desmatamento, que tem pouco índio para muita terra. Esse é o truculento, esse é o verdadeiro, o autêntico. O de ontem era o fake, mas por conveniência. O que acontece? A pandemia cresce, a economia lá embaixo, né? A popularidade dele caindo, o Lula presidenciável subindo na pesquisa, ele tem que mudar a fala. E aí ele muda a fala, mas de um jeito tal que ele teve que decorar algumas palavras que ele nunca falou. Bioma, biodiversidade, ecossistema, ficavam estranhas na boca dele. Então a gente agora vai ficar em cima dele. Vamos ver se esse discurso, pelo menos alguma coisinha, vai mudar. Eu até acho que um pouquinho vai mudar, porque ele
É a necessidade, a mesma coisa que aconteceu nos 2 exemplos que eu dei da saúde e da diplomacia. Mas é um governo que não tem nenhum compromisso com a preservação, zero. Essa que é a verdade. Até aquecimento global, né? Quando ele falou, eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, o aquecimento global que eles falavam que não existia, né? Não, ele dizia que era coisa do marxismo cultural, coisa de maricas. Exato. Deputado, o senhor relatou a sua experiência à frente do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, e o que muito se comentou após o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da cúpula é que ele falou de realizações, mas realizações que não foram em nenhum momento no governo dele. E mais, o que chamou a atenção também, deputado Carlos Mink, foi que o presidente do Conselho da Amazônia, o vice-presidente general Hamilton Mourão, não estava presente nesta reunião aí da cúpula dos líderes mundiais. O senhor não achou isso estranho? Não achei estranho. Primeiro porque o Bolsonaro está cortado com o Mourão. Depois porque o tempo do Mourão e do Conselho, eles puseram os militares na Amazônia, gastaram 3 vezes mais do que o IBAMA e o ICMBio, e o desmatamento aumentou 30%. Então isso não resolveu absolutamente nada. No nosso tempo, os feitos de redução das emissões, do desmatamento, correspondiam realmente à época da Marina, à minha gestão e à gestão da Isabela, que é a que me sucedeu, era a minha número 2, uma bióloga do IBAMA, e nós todos estamos no fórum dos ex-ministros, acompanhando, criticando, impedindo algumas maldades do Bolsonaro e do Salles. No nosso tempo, eu fazia grandes operações de apreensão do boi pirata na Amazônia. Tá? A gente fez um decreto de crimes ambientais, o Lula assinou. Na época, Tarso Genro era ministro da Justiça, punha a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária para ajudar as operações. E nós, eu ia para a televisão e dizia o seguinte: senhor pecuarista, tire o seu boizinho da terra dos índios, dos parques e da reserva extrativista de seringueiros. A gente vai lá, vai pegar o seu boizinho e vai virar churrasquinho no Fome Zero. Não acreditava. Falei, o quê? Aquele rapaz do Rio de Janeiro que usa colete vai pegar o nosso boizinho aqui de Mato Grosso, do Pará. É ruim. Bom, fizemos grandes operações, eu participava delas todas. Pegamos 45 mil cabeças de gado, demos. O Patrus Ananias era o ministro do Fome Zero, da Ação Social do Lula. Ele me encontrava, abria um sorriso de orelha a orelha, porque o meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. E o desmatamento diminuiu 50%. A gente concursou o IBAMA e o ICMBio, respeitávamos o INPE, né? Criávamos condições para essas operações. Eu falava com os coronéis e generais e dizia, não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. Eles respondiam, selva, selva. Era a palavra de ordem dos militares que agem na Amazônia. E participavam das operações. Eu estou dizendo isso, essa experiência, para a gente não cair no erro de desqualificar o Exército e entregá-lo nas mãos do Bolsonaro. Uma boa parte do Exército, a grande maioria, é legalista e gosta do meio ambiente. E, inclusive, o Bolsonaro tem punido, como puniu o delegado Saraiva, da PF, aquele que age bem, seja chefe de alguma unidade do IBAMA, do ICMBio ou da PF, esse é punido. Ele premia o criminoso ambiental, o grileiro, o garimpeiro ilegal e pune quem cumpre a sua função de bom funcionário. Deputado, o senhor mencionou muito legal essa questão, essa visão do Exército, né? Porque as coisas não são binárias. Muito se usa no bolsonarismo que a proteção ambiental seria um risco à soberania nacional. A gente já ouviu várias vezes o Bolsonaro e muitos dos seus apoiadores dizerem isso. De onde que surgiu esse discurso? É um discurso antigo que tenta opor. Tem vários discursos anti-meio ambiente. Um tenta opor meio ambiente ao desenvolvimento. E hoje está mais do que claro que o bom desenvolvimento é o sustentável, né? Que tem energia limpa, né? Que não polui o ar, que não destrói as terras férteis, que não acaba com a água, que é a base da agricultura. Essa questão da soberania surgiu da seguinte maneira. Quando se falava povos indígenas, alguns diziam nações indígenas, alguns desses povos ficam na fronteira com o Peru, com a Bolívia.
E aí o pessoal fala, não, peraí, isso daí é um assunto de segurança nacional, né? A igreja apoiando os índios, estão querendo... E, na verdade, se você for ver bem, isso é uma grande hipocrisia. Tem um discurso do Bolsonaro para os americanos, aliás, do lado do Bolsonaro foi lá falar a mesma coisa. Nós queremos que as empresas americanas venham para o Brasil para explorar o ouro das terras indígenas. Que grande nacionalista é esse que quer entregar as terras e o ouro para empresas americanas? Então, hoje, isso não é verdade. Eu dou só um outro exemplo. Quando a gente criou o Fundo Amazônia, né, a gente conseguiu $1 bilhão da Noruega. Alguns levantaram essa questão que você falou agora. Qual é o interesse econômico que eles têm? A gente trouxe o ministro de Meio Ambiente, o primeiro-ministro da Noruega, em 2008, assinaram no Tapajós. O que o ministro falou? Nós somos um pequeno país próximo da Groenlândia. Quando a Groenlândia derreter, nós vamos ser um dos primeiros países que vamos submergir. Então, nós não somos bonzinhos, não. Isso, para nós, é um seguro de vida. Então, está claro que essa preocupação é uma preocupação real e verdadeira. O Bolsonaro, que é o de permitir a destruição da floresta e das águas e do clima, ele está prejudicando a nossa economia e os nossos empregos. Ele só está beneficiando um grupinho de milícias, garimpeiros ilegais e grileiros. E agora, como é que vai ficar a fala dele com esses aliados que ele sempre defendeu e agora promete ações que contrariam essa base? Nós vamos explorar este caminho. Sim. Agora, deputado, para finalizar, eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí, né, a sua opinião do que esperar daqui para frente em relação a tudo isso, né, essa questão toda que a gente vem passando e mais. É a famosa frase que nos tornou, assim, da pior forma possível, que o Brasil se tornou pária mundial, não só na questão do meio ambiente, mas da política desastrosa que vem acontecendo. Pergunto isso para o senhor, porque o senhor fez parte do governo Lula nessa época em que o Brasil era referência e era muito ouvido internacionalmente. Não, eu me lembro, em 2009, eu fui com o presidente Lula para Copenhague. O Lula foi aclamado. Ele juntou o combate à fome, nós reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia e fomos o primeiro país a ter metas de redução. O Brasil, que no passado ganhava o prêmio Motosserra de Ouro, foi aclamado. Eu, aliás, cobrei do presidente Lula, com quem eu tenho um respeito que vocês imaginam qual era o tamanho, que no primeiro discurso dele, histórico, de 2 horas, logo que saiu a decisão do Fachin, ele não falou de sustentabilidade. Claro, o tema central era Covid, democracia e emprego. Podia ter falado um pouquinho. Mas ontem já saiu um artigo do Lula na Folha de São Paulo sobre sustentabilidade. E claro, ele conhece bem esse assunto. Então, na verdade, a gente vai continuar avançando. Houve uma carta de 22 governadores dizendo, olha, nós queremos a sustentabilidade. Se o governo brasileiro continuar destruindo, a gente quer negociar diretamente com Biden e com os outros países. Essa é uma iniciativa de várias ONGs, inclusive do Centro Brasil Clima, que foi fundado pelo meu querido e saudoso amigo Alfredo Sirkis, que morreu há pouco tempo. Então, nos Estados Unidos, no tempo do Trump, é a mesma coisa. Vários estados americanos, não só a Califórnia e Nova York, apesar do Trump ser um negacionista e um perigo para a paz, para tudo do planeta, esses estados continuaram desenvolvendo energia solar, eólica, reciclagem, infraestrutura verde. Então, aqui no Brasil, o Espírito Santo, Pernambuco, vários estados se organizaram numa coalizão pró-clima e nós vamos continuar avançando. Mesmo que o Bolsonaro não faça nada daquilo que ele prometeu ontem, nós vamos continuar resistindo, até porque não há outro caminho. Resistência democrática, resistência cultural e resistência ecológica. O Bolsonaro e o Salles vão passar, mas a Amazônia, o INPE, o IBAMA, a nossa cultura vão continuar.
Muito bom, nossa, Perfeito. Fiquei arrepiada até aqui, deputado. E com isso, com essa mensagem de esperança e otimismo que a gente tem que ter, apesar dos tempos difíceis, quero agradecer demais. Esse foi o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Lula, atualmente deputado estadual pelo PSB no Rio de Janeiro, Carlos Mink. Prazer imenso falar novamente com o senhor e até uma próxima oportunidade. Saudações ecolibertárias. Abraço. Valeu, um abraço. Até mais. Pessoal, neste momento tão delicado de pandemia, desemprego em alta e com os preços dos alimentos nas alturas, se não fosse a solidariedade, milhares de famílias não teriam como se alimentar. Sobre esse tema, nós conversamos agora com Márcia Lopes, assistente social e que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. Ministra, eu quero começar falando com a senhora já sobre essa questão tão dolorosa, neste momento tão delicado de pandemia que a gente vem passando no Brasil. Mas aí tem uma outra coisa que assusta mais ainda, que é o flagelo da fome batendo na porta de milhares de famílias brasileiras. Ministra, a senhora foi ministra no governo Lula, a senhora administrou a pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a gente, naquela época, a gente conseguiu um feito inédito, reconhecido mundialmente, que foi tirar o Brasil do mapa da pobreza e da fome. E agora a gente volta com esse flagelo atingindo milhares de famílias. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre tudo isso que vem acontecendo. Bem, o nosso sentimento é de estarrecimento, né? Porque cada dia nós temos novas notícias, nós temos novas constatações, nós temos resultados de pesquisas, de estudos, depoimentos, principalmente das mulheres, falando, né, o que significa amanhecer o dia e não ter o que pôr à mesa para os seus filhos. Então, essa é uma realidade dramática, né? A fome, como dizia Josué de Castro, a fome não é mesmo natural, mas a fome é um problema político, a fome é uma questão de decisão política e, portanto, nós não podemos nos conformar com isso. Eu tive a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho do Fome Zero com 13 ministérios por quase 5 anos, o tempo que eu fiquei no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes, o nosso grande companheiro Graziano havia sido ministro, não é, do Fome Zero, e eu pude andar por esse país. E, de fato, né, nós conseguimos resultados incríveis, reconhecidos pelo mundo, com a diminuição da mortalidade infantil, com a queda de quase 60% da mortalidade infantil, da desnutrição, da permanência das crianças na escola, do alimento nas mesas das famílias brasileiras, né? A água que as famílias puderam acessar no Nordeste, enfim. E é claro que a gente só pensava em que isso deveria permanecer e melhorar, evoluir, porque o Brasil tem uma história de desigualdade que nós não podíamos jamais nos conformar. E, infelizmente, nós estamos em pleno 2021, de novo tendo que conviver com esse flagelo da fome. E nós não podemos nos conformar, nós temos que não só nos indignar, mas nós temos que agir politicamente, agir concretamente, agir nos mobilizando, nos solidarizando e cobrando atitudes de quem tem responsabilidade. Ministra, já que a senhora mencionou a questão do Fome Zero, é importante, eu acho, trazer para a gente a que você atribui ou quais os elementos que foram fundamentais para que esse programa tivesse êxito? Bem, eu me lembro que, à época, né, o presidente Lula dizia que não faltaria orçamento para as ações de enfrentamento à fome e à pobreza. E que ele não queria saber de projeto piloto, que a gente já sabia muito bem do que o Brasil precisava, de quantas famílias estavam em situação de pobreza. O IBGE apontava à época 11,2 milhões de famílias. E que ele entendia que nós deveríamos definir prioridades que tivesse um grande alcance, que tivesse escala nacional. E assim foi. Nós tínhamos uma matriz com 35 grandes ações, mas nós escolhemos no primeiro ano 4 delas: alimentação escolar, transferência de renda com Bolsa Família,
acesso a crédito pelo PRONAF e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E fomos andar pelo país para identificar, né, quem eram as comunidades, as grandes comunidades, metrópoles, né, as comunidades muito pequenas, as cidades com 2.000 habitantes, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de fronteira, e fomos caracterizando essa realidade e implementando essas políticas públicas. E é claro que com 13 ministérios nós reuníamos ali a saúde, a educação, o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento social e combate à fome, com assistência social, com a transferência de renda, não é? O trabalho, o meio ambiente. E com isso nós fomos desenhando e implementando políticas públicas contínuas, com escala e com orçamento adequado. Rapidamente os resultados vieram. Então, por isso, o Fome Zero foi, né, premiado mundialmente e hoje, né, motivo ainda de muitos estudos e pesquisas que mostram que o Brasil acertou nessa decisão de articular políticas públicas, né, para atender um conjunto da população brasileira. Ministra, a senhora deixou muito bem claro que para combater a fome não basta simplesmente ter vontade, ela tem que ser política de Estado. E nesse sentido eu quero fazer um questionamento para a senhora que diz respeito a esse momento atual vivido no Brasil. Um momento de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de crise sanitária. Aqui no Brasil, o emprego em alta, mas tem um outro problema que vem agravando ainda mais a situação da fome dos que mais precisam, que é a alta assombrosa dos preços dos alimentos. Como a senhora encara tudo isso? Qual a sua avaliação disso? Bem, na verdade, nós sabemos que a pandemia e qualquer desastre natural ou biológico, isso que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, é claro que acirra, não é? E traz à tona todas as consequências da própria estrutura do país, da sua história, da sua formação. Então, é claro que neste momento da pandemia, tudo está acirrado, né? As consequências da desigualdade, do desemprego, e aí vem a fome, vem o desespero das famílias brasileiras. Mas nós sabemos que a pandemia acirrou, mas ela não criou, ela não gerou. Na verdade, desde 2015... 2016, nós estamos assistindo isso, né? Quer dizer, uma completa decadência do país em todas as políticas públicas, em todas as decisões políticas, né? Eu estou na coordenação da Frente Nacional em Defesa da Assistência Social, do Sistema Único, e nós, imediatamente ao golpe de 2016, nós constituímos essa frente, porque nós sabíamos que imediatamente os orçamentos iam serem reduzidos. Nós tivemos o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, da própria área de segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, toda uma desestruturação dos serviços que estavam funcionando bem no Brasil. E a partir dali, né, nós vimos os indicadores todos, não é, num completo comprometimento. A partir de 2016, 17, 18, 19, 20, chegamos em 21, né, nessa conjuntura tão dramática que associa, né, erros gravíssimos, né, irresponsabilidades por parte do governo federal, que cortou só da assistência social 68%, 22% da educação. Imagina cortar o orçamento da educação, não é? Do meio ambiente, de todas as áreas. Nós bem sabemos o drama do debate desse orçamento agora. Estávamos já discutindo, não é, a questão da emenda constitucional 95, que congelou os recursos, enfim. Então, esse é um processo que vem vindo num crescente, né, comprometendo a vida da população brasileira. E agora, claro, com a pandemia, né, uma fragilidade, porque tudo é muito novo, né? E é claro que, mais uma vez, a população mais pobre, a população mais frágil, mais vulnerável, paga, né, o preço de decisões equivocadas, paga o preço, sem dúvida, né, do desprezo à vida humana. E nós não podemos nos conformar com isso.
Ministra, a Fundação Getúlio Vargas, ainda sobre esse tema, né, de política de Estado, enfim, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa recentemente projetando que com a diminuição do auxílio emergencial, teremos em breve mais de 60 milhões de pessoas na extrema pobreza. Citando Betinho, quem tem fome tem pressa, um caminho emergencial urgente seria mesmo essa transferência de renda, ou seja, é uma política adequada considerando esse momento emergencial que temos, mas qual o valor, na sua avaliação, que seria adequado? Bem, na verdade, todo esse debate da transferência de renda, ele é mundial, inclusive os países em desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil na Assembleia das Nações Unidas e de levar para lá a nossa experiência do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada a idosos e pessoas com deficiência. E sem dúvida, políticas públicas, políticas de Estado, absolutamente adequado, porque ela associa a renda ao desenvolvimento local e sustentável. Num país que é tão grande, de dimensão continental, com 5.570 municípios, e municípios muito pequenos, municípios às vezes muito isolados. E quando a renda chega com ela a possibilidade da cidade se organizar, se estruturar, do próprio município, do prefeito, da prefeita, poderem estruturar ali serviços, como nós vimos, onde não tinha farmácia, onde não tinha mercado, onde não tinha uma feira, onde não tinha uma loja, e que passaram a ter. Então, não há dúvida que essa política já está testada, e ela funciona. E o Bolsa Família, nós fizemos, a Fundação Perseu Abramo e outras entidades, fizemos um estudo para ampliar o Bolsa Família, para fortalecer o Bolsa Família, e defendíamos no Congresso, lá junto à comissão, todo o grupo que discute renda básica, nós defendemos um salário mínimo como auxílio emergencial nesse momento da pandemia. Porque tudo mudou. As famílias estando em casa, é preciso que se compre mais comida, é preciso que se compre mais material de limpeza, ainda mais com a pandemia, porque os especialistas indicam que as pessoas precisam usar máscaras, precisam ter material de higiene, precisam ter álcool em gel, e para terem tem que comprar. Então, por isso, nós defendemos a renda, defendemos sempre um salário mínimo, que se chegou a R$600 e que foi fundamental, que salvou a vida de milhões de famílias. E que agora, infelizmente, as famílias estão já há 4 meses sem receber esse recurso. O novo auxílio emergencial, nós já sabemos, ele será por 4 meses e será num valor muito menor, a partir de R$174, e a gente sabe que isso não vai atender as necessidades das famílias. Então, a nossa defesa é para que fosse um salário mínimo. E hoje nós temos no Brasil já praticamente 30 milhões de famílias no cadastro único. Todas essas famílias, que significam quase 80 milhões de pessoas, dependem desta renda para sobreviver, para se alimentar, o mínimo, o básico. E fora isso, todos aqueles desempregados, aqueles trabalhadores autônomos e que agora estão sem renda. Então, a situação é de calamidade pública, a situação é muito grave e nós temos que cobrar do governo federal as medidas para que isso seja resolvido o mais urgente possível. E por isso também que a sociedade foi tomando por ela própria as ações e atitudes de solidariedade. Por omissão do Estado, é preciso que a sociedade reaja, porque, como você disse, a fome tem pressa, a fome não espera, e se nós queremos preservar as vidas, nós temos que ter sensibilidade, responsabilidade, e esse espírito coletivo em sociedade. Muito bom. Conversamos agora, acabamos de conversar com a assistente social, professora Márcia Lopes, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula. Ministra, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada, parabéns aí pelo programa e vamos em luta sempre defender o povo brasileiro e os seus direitos. Sempre. Um abraço, ministra. Um abraço. Pessoal, e chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje ele conversa com a banda As Bahias.
O Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 250 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, lives, lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos falar com as cantoras e compositoras Raquel Virgínia, Açucena e com o cantor e compositor Rafael Acerbi. São as Bahias. Eles estão lançando o 5º trabalho do grupo Drama Latino. Músicas inéditas, clipes bem produzidos e muitas participações especiais. O programa Colibri na Quarentena vai pro ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda as Bahias! Eu também quero agradecer, e dizer que é sempre muito bom esse nosso encontro aqui, e dizer que sim, né, a gente continua na pandemia, mesmo depois da nossa conversa, de alguns meses atrás. 9 meses. 9 meses atrás, a gente continua na pandemia e continua com um país desastrosamente sem grandes estratégias, né? Acho que agora que está começando a se movimentar estrategicamente, mas ainda de uma forma muito desordeira. Isso é muito prejudicial, acho que para todos os artistas, em especial para os artistas que lidam diretamente com o público, né? Que é o nosso caso. E eu acho que tem sido um dos momentos mais... Eu tô tentando encarar como desafio e não como um desastre, porque é um desastre. É um desastre. Mas eu estou tentando encarar todos os dias como se eu estivesse mais um dia tendo que viver um desafio e fazer a coisa acontecer. Então, tanto que eu fico falando com as pessoas que, gente, eu estou vivendo todo dia uma fase de um game, assim, saca? Porque muitas coisas são colocadas à prova, né? O nosso psicológico, acho que principalmente a nossa saúde psicológica, porque as pessoas ficam muito pressionadas e a gente, né, os três, por serem líderes de um projeto que não envolve só os três, hoje as Bahias lida com uma equipe que direta e indiretamente a gente lida por dia com cara, se eu for colocar por baixo, tem uns 30 profissionais envolvidos, diretamente. Gente que E óbvio que isso gera um desespero em cadeia, né? E eu acho que o que eu tenho tentado fazer, como uma boa libriana que eu sou, eu tenho tentado ser o ponto de equilíbrio das pessoas. Então, cara, todo mundo tá desesperado, mas eu tô calma. Tipo, mesmo que às vezes eu fique desesperada, eu tento manter uma linha mais calma. De tipo, vai dar tudo certo. Ainda não tem ninguém passando fome, tipo, sabe? Então eu tento manter uma linha mais calma, porque eu acho que esse é o caminho, entendeu? Porque se a gente se desesperar no meio do desespero, é desespero multiplicado com desespero, e o resultado vai ser desesperador. Então eu acho que como líder, junto com o Rafael Açucena, de um projeto que envolve mais pessoas, porque eu acho que vale falar isso para o público, porque o público vê os artistas, mas por trás de uma carreira tem muita gente envolvida. Então, então acho que mais obviamente a liderança é sempre dos artistas, né? Então eu acho que como líderes de um projeto que envolve muitas pessoas,
Eu acho que a gente vem tentando trabalhar, não deixar o trabalho parar, continuar trabalhando, que foi os clipes que você assistiu, né? Sim. Que a gente fez. E nós vamos ver aqui no programa pelo YouTube também, vamos assistir todos os clipes, vai ser bem legal. É isso, e aí o que a gente tem tentado fazer, porque a pandemia começou, a gente lançou Enquanto Estamos Distantes, que é um EP. Exato. Depois a gente lançou Respire e Coragem, e depois a gente lançou Drama Latino dos rádios, e agora a gente já está preparando novos projetos. Então, mesmo em um ano de pandemia, a gente lançou muitos trabalhos. E acho que o nosso grande desafio foi não parar, e a gente não parou. E com esse clipe maravilhoso das Bahias, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo. E antes de me despedir de você, que nos assiste e nos prestigia com a sua audiência, quero aqui agradecer a minha companheira de bancada, a Maria Tereza. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa semana. E não se esqueçam, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, porque a pandemia não acabou. Boa semana. Pessoal, obrigado pela companhia, mais um domingo na companhia de vocês, obrigado pela audiência e repetindo o que a Maria Tereza falou, quem puder fique em casa e quem não puder, muito cuidado quando sair de casa. Distanciamento social, álcool em gel e acima de tudo, máscara, pessoal. Boa semana para todo mundo e até o próximo domingo. Tchau!